nada, e ele pregava, falava de Jesus para mim, e eu querendo conhecer, fui me aproximando, e hoje, aí quando aconteceu de eu confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador, algo mudou dentro de mim. Algo mudou. Esse algo que me mudou foi o Senhor Jesus, que selou o Espírito Santo em meu coração. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho caminhado firme, lutando contra esses conflitos que nos seguem, esses conflitos que nos quer tirar da presença do Senhor. Então, podemos vencer esse conflito. E Paulo, ele está orientando aqui aos Gálatas, que esse conflito, ele só pode ser vencido com o Espírito Santo. Aleluia! Com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está à porta, todo o tempo, batendo. Deixa eu entrar. E quando você abre, ele faz morada. Ah, irmão, mas como eu vou abrir a porta para o Espírito Santo? Eu já sei, já conheço a Deus. Eu falava assim, já conheço a Deus. Já sei que Deus existe. Não, mas precisa fazer algo. E esse algo, segundo eu meditando a palavra do Senhor, se encontra em Romanos 10. Romanos 10, no seu verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia! Olha a profundeza disso, irmãos. Será salvo. E o ser salvo, irmão, então é só isso que eu preciso fazer? É só confessar e eu estou salvo? Amém, é o princípio. Mas existe uma constância nesse princípio. E essa constância, quando você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, ele sela no seu coração a certeza que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele morreu para te dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Não é só nessa terra, tem algo novo vindo, tem muitas coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus, aleluias! E essas coisas que o Senhor tem preparado, ele falou, em João ele falou, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Aleluia. E o Consolador, ele te guiará, ele te direcionará para você vencer esses conflitos. Amém. Trazendo para os dias de hoje, para vencer esses conflitos, para vencer essa maldade no mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, se a gente for permanecer no mundo, a gente vai ter uma porta muito larga que vai nos direcionar para uma perdição. E como vamos vencer? Como vamos permanecer? Buscando o Senhor, aceitando, se submetendo à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia! Então, quando se submetemos à vontade do Senhor, Ele nos fortalece, nos ajuda. Ele é o Consolador. O Espírito Santo está conosco, querendo nos ajudar em nossas fraquezas. Quando a gente deixa o nosso eu tomar conta, é aí que Deus fala, não, então vou deixar para ver até onde você vai. Mas esse fardo fica tão pesado, que a gente não consegue. Não consegue, porque por causa da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza que nos afasta. Aí Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele tem um alívio para a nossa alma, ele tem um alívio. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Aleluia, glória a Como Deus! negar esse Jesus? Não tem como. Então, quando eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, ali eu continuei, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Como é lindo esse Jesus.
e continuei firme, caminhando. Aí vinha situações contrárias. Largue-se Jesus, eu não. Então a gente consegue permanecer lutando, caminhando, buscando, né? Segundo a graça do Senhor. Mas essa luta, ela não depende só de nós, é do Senhor. Quando a gente aceita o Senhor, Ele nos traz a responsabilidade de permanecer lutando, mas é pela graça do Senhor, entendeu? Porque quando a gente não se submetermos à vontade do Senhor, o que faz? O que acontece? O Senhor ele permite situações na nossa vida, e essas situações nos afastam, né? Nos afasta de Deus. Então a gente temos que buscar o Senhor, né? Eu separei alguns pontos aqui na palavra do Senhor sobre essa passagem. Primeiro, que Paulo ele descreve essa luta constante, entre a carne e o espírito. E essa luta, quando a gente está no espírito, a gente consegue vencer. Quando a gente está fora do espírito, a gente não consegue. Entendeu? Então se faz necessário confessar ao Senhor, se faz necessário caminhar na presença do Senhor, buscar o Senhor, porque Ele tem grandes planos para nossas vidas. Ele quer nos salvar. Esse é o plano do Senhor, Ele quer nos salvar. Então não podemos rejeitar essa promessa de salvação que o Senhor tem para nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Então, eu vou relatar aqui algumas coisas que as obras da carne, segundo a palavra do Senhor diz aqui, em Gálatas, ela relata muitas coisas que seguem o fruto da desobediência. E o fruto da desobediência, como eu falei, ele vem já desde a queda do homem. E quando a gente tem esse fruto da desobediência, a gente é guiado por um espírito maligno, que Paulo relata também em Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando a gente não tem Jesus, a gente vive isso, vive as coisas que o espírito da desobediência nos oferece. Então, quando a gente tem Jesus, nós já recebe a promessa. E a promessa, ela que nos direciona até Jesus. O espírito da desobediência, ele nos afasta. Ele não quer que a gente aceite. Ele não quer que a gente se aproxime de Deus. Então, que a gente venhamos ter esse entendimento nessa noite. E agora eu também quero falar sobre a obediência. A obediência ela é seguida pelos frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está vendo? Muitas coisas o Espírito Santo ele faz, e tem muito mais que ele nos dá para poder vencer esses conflitos internos, essa briga que temos entre nós. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então é necessário ter uma renúncia. É necessário ter uma renúncia do nosso eu, da nossa forma de agir, porque a nossa forma não serve para o Senhor. Temos que se submeter à vontade dele.
Amém. E para se submeter, ser fortalecido no Senhor, é somente com o Espírito Santo que Ele nos deixou, porque Ele nos consola, Ele nos direciona, Ele nos guia. Glória a Deus, aleluia. Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Olha que bem maior. E o Espírito Santo não é que Ele é o menor, Ele é igual a Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas é igual, porque é o Pai, o Filho e o Espírito, né? Deus Ele criou, Jesus Ele executou, e o Espírito Santo Ele aplicou em nossos corações a força, a direção. Aleluia. Muitas outras coisas ele aplica, mas precisamos se submeter ao Senhor, se submeter à sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Como hoje, quando Paulo me convidou, eu fui para a oração e falei: Senhor, se é da tua vontade, confirma, me ajuda em minhas fraquezas, porque sem ti nada podeis fazer. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Bem, irmãos, graças a Deus, né? Nós agora, por nosso Senhor, aquele período